O batismo é um dos 7 sacramentos na Igreja Católica, servindo como o sacramento fundamental de iniciação na fé cristã. Ele desempenha um papel vital na teologia católica, marcando o início da jornada espiritual de uma pessoa, purificando-a do pecado original e incorporando-a ao corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Do ponto de vista católico, o batismo é entendido tanto como um rito de passagem quanto como um evento teológico profundo. Ele simboliza a lavagem dos pecados e o renascimento para uma nova vida em Cristo. O sacramento é administrado através de elementos específicos conhecidos como matéria e forma. A matéria do batismo é a água, que simboliza purificação, vida e renascimento. Durante o rito batismal, o ministro ou imerge o candidato na água ou derrama água sobre sua cabeça, um ato que representa a purificação do pecado original e a iniciação na comunidade de fiéis. A forma do batismo consiste nas palavras proferidas pelo ministro. Eu te batizo em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essas palavras são cruciais, pois invocam a natureza trinitária de Deus e a conexão do indivíduo batizado com toda a comunidade cristã. O batismo integra os indivíduos no corpo místico de Cristo, que compreende todos os membros da Igreja, tanto vivos quanto falecidos. Este conceito enfatiza que, através do batismo, os indivíduos não são apenas salvos do pecado, mas também são acolhidos em uma comunidade que compartilha da missão de Cristo. A Igreja ensina que todos os batizados formam uma parte vital deste corpo, trabalhando juntos para espalhar o Evangelho e viver os valores da fé. A prática de batizar crianças é um aspecto essencial da tradição católica, decorrente da crença de que todos os seres humanos nascem com o pecado original e necessitam da graça divina para a salvação. Portanto, os bebês são batizados para serem purificados do pecado original e incorporá-los à Igreja desde cedo. A Igreja enfatiza que o batismo é um dom da graça, não condicionado ao mérito pessoal. A responsabilidade, então, recai sobre os pais e a comunidade cristã de criar a criança na fé, nutrindo seu crescimento espiritual e guiando-a em direção a um relacionamento pessoal com Deus. Além do batismo padrão com água, o ensino católico reconhece outras 2 formas: o batismo de desejo e o batismo de sangue. O batismo de desejo refere-se à intenção ou anseio pelo batismo, mesmo que o indivíduo não tenha recebido o sacramento. Isso inclui aqueles que buscam sinceramente a Deus e desejam a graça do batismo, mas morrem antes de poderem ser batizados. A Igreja ensina que a misericórdia de Deus pode se estender a esses indivíduos com base no seu desejo de salvação e na sua fé profunda em Deus. O batismo de sangue ocorre no caso de mártires que morrem por sua fé antes de poderem receber o sacramento. A Igreja sustenta que o sacrifício deles por Cristo constitui uma forma de batismo, concedendo-lhes a graça e a salvação associadas ao sacramento. A administração do batismo geralmente está sob a jurisdição de bispos, padres e diáconos. No entanto, em casos de emergência, qualquer pessoa, mesmo um leigo, pode batizar validamente, desde que use a matéria e a forma adequadas. Esta provisão destaca a importância do sacramento, pois garante que os indivíduos possam ter acesso à graça e à salvação, mesmo em circunstâncias extraordinárias. Em resumo, o batismo na Igreja Católica é um sacramento profundo que significa renascimento espiritual e incorporação ao corpo místico de Cristo. Ele utiliza a água como sua matéria e inclui uma fórmula trinitária como sua forma. A prática de batizar bebês reflete a crença da Igreja no pecado original e na necessidade da graça. Além disso, os conceitos de batismo de desejo e batismo de sangue ilustram a compreensão da Igreja sobre a misericórdia de Deus. Seja realizado por um bispo, sacerdote, ou até mesmo por um leigo em situações urgentes, o batismo continua sendo um pilar da fé e identidade católica.